Abramos o texto sagrado, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, apenas 2 versículos. Parece que está dando um pouco de eco. Verso 22 e o verso 23. Assim diz o texto: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Oremos, meus irmãos. Deus Santo, soberano Senhor, engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Insistimos em pedir-te que olhes para o teu rebanho que se reúne neste lugar. Olhe-nos segundo o sacrifício de Jesus naquela cruz, sua obediência irrestrita. Olhe-nos segundo os méritos de Cristo e ser gracioso para conosco, dando-nos a porção que a nossa alma carece para ser alimentada. Em nome de Jesus, Senhor, tua palavra foi lida para a glória do teu nome, para o louvor do Senhor. Não permitas que nada nem ninguém nos impeça de compreendê-la e de praticá-la. Sê conosco, Senhor, é a oração que fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Depois de 32 semanas, ou de 32 sermões, começando em Mateus capítulo 5, lá no verso 1, no início do Sermão do Monte, quando o Senhor inicia então ali seus ensinos, os ensinos para os seus discípulos. Já há 32 semanas temos ouvido por diversas vezes que o nosso Senhor quer ensinar aos seus discípulos que eles definitivamente são diferentes de todas as outras pessoas. Nós já vimos uma sequência longa em cada uma das áreas que o Senhor apresenta, aonde deve acontecer ou como deve acontecer essa distinção. Em lugar nenhum ele está falando sobre roupa, sobre cabelo, não está falando sobre costumes ou regras humanas. Nós chegamos no capítulo 6 e ele vai dizer para os seus discípulos que a sua religiosidade é uma religiosidade diferente. Os primeiros 18 versículos do capítulo 6, nosso Senhor se utiliza de 3 ilustrações. Ele fala que quando contribuímos na questão da esmola, da contribuição de um modo geral, na oração, ou quando oramos, ou ainda quando jejuamos, não fazemos como os demais religiosos. Os discípulos de Jesus precisam entender que serão distintos de todos os outros religiosos que não são seguidores de Cristo, que não são seguidores do Cristo da Bíblia, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim como revelado nos 66 livros que temos do Antigo e Novo Testamento. Não é para copiar, não é para imitar, não é para se fazer semelhante, porque vocês serão diferentes. Porque se vocês deixarem de ser diferentes, vocês perderão a capacidade de influenciar, perderão a capacidade de salgar esse mundo e de iluminar esse mundo. Vocês não influenciarão se forem semelhantes. E é interessante que o nosso Senhor,
quando diz que os discípulos, seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que são de fato os integrantes do reino dos céus, são diferentes dos demais religiosos, ele coloca em dois blocos. Ele fala os fariseus e os pagãos. Os fariseus eram aqueles que achavam que seguiam o Deus da Bíblia, porque utilizavam a Bíblia. Eles utilizavam os textos da Bíblia, mas não seguiam o Deus da Bíblia. A religião deles tinha a ver com a Bíblia, mas não era baseada na Bíblia. Jesus diz: vocês não têm que ser igual a eles. Mas não só apenas eles, vocês têm que ser diferente de todos os outros, dos pagãos, diferentes daqueles que acham que adoram o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, e daqueles outros pagãos que adoram as falsas divindades, ou os falsos deuses. Ou seja, não sobrou religioso, vocês são diferentes de todos os outros. A ruína da igreja tem sido ao longo dos séculos ter desejado ou estar desejando sempre caminhar seguindo ao Senhor e seguindo outros padrões, tentando conciliar o inconciliável, tentando unir aquilo que não pode ser unido, tentando trazer para perto do Senhor ou para perto de si, para perto da igreja, se utilizando do recurso errado, a semelhança. O que atrai não é a semelhança, o que atrai é a distinção. A partir do versículo 19, o nosso Senhor agora inaugura um outro exemplo para dizer do qual os discípulos precisam ser diferentes. Até o versículo 18, que é a metade do capítulo 6, vocês têm de ser diferentes dos demais religiosos, a religião de vocês é distinta. Agora, a partir do verso 19 até o final do capítulo, nosso Senhor vai dizer que os seus discípulos também são diferentes dos não religiosos, dos irreligiosos, das pessoas que seguem a sua vida, norteando, comandando as suas vidas pelos seus próprios interesses, aquelas pessoas que não acreditam que estão seguindo algum Deus, aquelas pessoas que vivem à parte de alguma religiosidade. Vocês são diferentes dos religiosos, de todos os religiosos, e são diferentes de todos os outros que não são religiosos. Não sobrou ninguém para vocês serem iguais, não sobrou ninguém. E assim como a religiosidade na primeira parte de Mateus 6, vocês são diferentes, na segunda parte, vocês são diferentes quanto à ambição. Porque o que move as pessoas não religiosas são as suas próprias ambições. A ambição de vocês é diferente. Nós vimos no último sermão, do 19 ao 21, quando o nosso Senhor apresenta os tesouros no céu. Ele vai dizer para os seus discípulos que devem se distinguir das outras pessoas que ambicionam, que valorizam, que priorizam as recompensas humanas. O nosso Senhor vai dizer várias vezes que o teu Pai que vê em secreto te recompensará. É isso que a sua vida tem que ser pautada. A sua ambição é distinta, porque a sua ambição é galgar patamares espirituais. A ênfase aqui nessa passagem, do versículo 19 ao 21, é: aonde está o teu coração? Tem a ver com a sua vida reservada e íntima, tem a ver com aquilo que você valoriza, que você dá valor. O que é que você de fato dá valor? O que é que você acha relevante, importante? Qual é a sua busca, o alvo da sua busca? Qual é o alvo do seu empenho, da sua dedicação? É uma reflexão que o sujeito tem que fazer com ele mesmo. É mais ou menos a conversa que o salmista tem com a sua alma: porque estás abatida, ó minha alma? Assim deve ser os discípulos de Jesus, fazendo essa autoavaliação, essa autoconfrontação com seus próprios corações. O que de fato você deseja? O que é que de fato te deixa alegre, te deixa satisfeito? O que é que você se compraz? O que de fato é aprazível, prazeroso para você?
Ou poderíamos fazer a pergunta invertida para os nossos corações: o que é que de fato te aborrece, meu coração? O que de fato te deixa aborrecido, magoado, entristecido? Nós corremos o risco de encontrar respostas que vão ser muito semelhantes a quaisquer outras pessoas, que nós deveríamos ser diferentes. O que me agrada é comprar uma roupa nova, é ganhar um presente, é tirar uma nota boa. O que me alegra são as conquistas e as realizações. O alvo da minha busca tem sido, de fato, aquilo que pode ser palpável, pode ser usufruído nesta vida. E o que me aborrece são as frustrações de não alcançar, são as perdas circunstanciais. Mas por que você está triste, ó coração? Porque não fui tratado como deveria, porque não fui promovido como achava justo, porque não fui reconhecido como achava oportuno e como esperava. Então o seu coração não se difere dos demais, a sua ambição é igual a dos demais. Então a pergunta ali é: onde está o teu coração? E agora, nesses versículos que nós lemos, ainda o Senhor está falando da ambição que precisa ser diferenciada. Ele usa agora outro órgão, outra parte do corpo. Ele fala dos olhos. A pergunta feita ao coração: onde você está, coração? Meu coração, onde você está? Porque se os meus tesouros forem terrenos, é aí que estará o meu coração. Mas se os meus tesouros forem espirituais, lá estará o meu coração. E os meus olhos? Aonde estão postos os meus olhos? O coração tem a ver com a vida mais privada, um lugar onde só o Senhor consegue ver. E eu preciso então estar consciente de ser sincero diante do Senhor, porque Ele está vendo o meu coração. Mas agora Ele está falando do corpo, daquilo que as pessoas também podem ver. E Ele está dizendo que eu só vou ter uma vida diferente se os meus olhos forem bons. Se os meus olhos não forem bons, a minha vida será uma vida de trevas. A minha prática de vida vai ser uma prática de trevas. Vamos entender um pouco melhor o que significa isto. Nosso Senhor diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Há uma figura de linguagem do Dr. Carson, que ele diz que a ideia é mais ou menos um cômodo que só tem uma janela. Esse cômodo é como se fosse o nosso corpo, e essa única janela, os nossos olhos. Então, o nosso corpo precisa de janelas que estejam colocadas na posição correta, estejam fitando a fonte correta da luminosidade, para que todo o corpo possa ser iluminado. Porque se esses olhos não conseguirem contemplar e receber essa luz que passa pelos olhos, todo o corpo estará em trevas. O que significa essas trevas? Nós vamos entender daqui a pouco. Na sequência do texto, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Para quem está anotando, quanto à ambição, primeiro foi o tesouro, do 19 ao 21, e segundo, a questão da luz, que é o que nós estamos abordando aqui agora. Se os teus olhos, diz o texto, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É importante para nós saber o que qualifica os olhos. Qual que é o padrão para dizer que os olhos são bons ou são ruins? Porque tudo mais vai depender disso. Como identificar se os meus olhos são bons? Ou como identificar quando os olhos não são bons? Porque se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. A explicação para isso é o seguinte: aonde estão os teus olhos? Se a pergunta anterior fora aonde está o teu coração, agora é a pergunta: onde estão os teus olhos?
O que os teus olhos fitam? O que os teus olhos observam? Qual é a fonte de toda a demanda do seu corpo, da sua vida, da sua existência? Precisa ser o Deus da Bíblia. Precisa ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qualquer outro lugar que esteja atraindo a atenção dos seus olhos, a sua vida será uma vida de trevas, ou seja, uma vida de perdição. Qual é a diferença entre a vida iluminada e a vida na escuridão? A vida iluminada é a vida da pessoa que, com os seus olhos postos no Senhor, com o conhecimento minimamente adequado do Deus da Bíblia, a luminosidade do Senhor alcança a sua vida como um todo. E a sua vida será caracterizada como, por exemplo, pela esperança. A sua vida será caracterizada por certezas. A sua vida será caracterizada por estabilidade. Porque as circunstâncias variadas da vida, as pressões da vida, que intentarão contra você, que intentarão obscurecer a sua razão, a sua clareza, obscurecer a sua sabedoria, isso tudo advindo dessa luminosidade, elas não prevalecerão, porque é o que acontece com todas as outras pessoas, que não têm esse mesmo olhar posto no Senhor, num conhecimento minimamente adequado do Deus da Bíblia. E eu vou tentar lembrar o que eu disse aqui agora, os 3 exemplos que eu dei, vou tentar lembrar. A sua vida será caracterizada pela esperança. Você enfrentará momentos difíceis e de adversidade, momentos de frustração, de dor e de decepção, mas os seus olhos estão postos e fixos no autor e consumador da sua fé. Então a sua vida será marcada e caracterizada diante das tribulações por esperança. Preguei semana passada, domingo de manhã, segundo aos Coríntios 12, de 7 a 10, quando o apóstolo Paulo diz assim: e, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e então ele me disse que a minha graça te basta. O apóstolo Paulo poderia muito bem dizer: eu não sei ao certo todas as razões porque o Senhor disse não para mim. Eu não sei explicar em minúcias, em detalhes, todos os porquês desse sofrimento permitido pelo Senhor na minha vida. Eu não sei dizer por que tamanha dor o Senhor infringiu sobre a minha vida. Eu não sei explicar profundamente todas as razões. Por que eu estou afirmando que o apóstolo Paulo poderia muito bem dizer isso? Porque quando ele escreve aos Romanos, ele deixa muito claro que a mente do Senhor é insondável. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que venha agora a ser restituído? Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que a mente do Senhor é insondável. Eu não sei porquê, todos os porquês Deus está permitindo isso. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. Luz, uma luz que invade o nosso coração, que invade o nosso corpo, que invade a nossa rotina, que envolve o nosso dia a dia, que envolve a nossa reação diante das frustrações dessa vida, os momentos inexplicáveis, as dores mais profundas, as angústias mais severas, as tormentas mais tumultuadas na nossa vida. Mas não falta esperança, porque esses olhos estão postos no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus soberano, ressurreto dentre os mortos. Me lembro do mesmo apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, para consolo de Timóteo, para alimentar a esperança de Timóteo em dias difíceis que sobreviriam. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos.
raiz de Davi, segundo o meu evangelho. Não perca isso de vista, não se esqueça, não perca o olhar, não deixe de fitar os olhos para o Senhor, porque todas as outras pessoas não contemplam o Senhor, contemplam o dinheiro, a riqueza, as realizações humanas, apostam nos relacionamentos, depositam o seu olhar naquelas realizações, por melhor que sejam, são passageiras e fúteis. Que trevas são essas pessoas? Essa luminosidade é a que proporciona esperança. Eu falei 3 coisas, vamos ver se eu lembro as outras 3. Proporciona segurança. Proporciona segurança. Quando eu falo de segurança, me lembro da passagem bíblica. Eu menciono sempre essa passagem e também menciono o hino. Quando os discípulos, naquela tempestade na embarcação, enquanto Jesus está ali descansando das longas jornadas, eles deixam de fitar os olhos no Senhor, deixam de fitar os olhos no Redentor que estava junto com eles no barco. Os olhos deixaram de trazer luminosidade para o corpo, para a vida, para a rotina, e aí eles perdem a segurança. Eles começam a olhar para as ondas agitadas, eles começam a olhar para o barco que está quase afundando, eles começam a reparar na força do vento. E aí o Senhor, depois de ser acordado, mestre, não te importa que pereçamos? Aí eu lembro do hino, é o hino preferido da minha esposa, que está sentada ali no anexo. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes? Vamos cantar essa estrofe? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. A resposta no refrão. As ondas atendem ao teu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Os olhos fitos no Deus Salvador, no nosso Redentor, traz para nós luz, clareza, compreensão da Escritura, compreensão de quem Deus é e de suas promessas infalíveis. Essa luminosidade que traz para todo o corpo, para toda a nossa rotina, para toda a nossa vida, proporciona esperança, proporciona segurança. E a terceira coisa que eu falei agora há pouco, eu não sei se eu vou lembrar. Proporciona esperança, proporciona segurança e proporciona confiança. Proporciona confiança. Me faz lembrar, entre outras coisas, em Isaías, por exemplo, vivendo um contexto completamente adverso, irmãos, desesperador para todos os outros, mas para os integrantes do reino não são desesperadores, porque não lhes faltará esperança, porque seus olhos estão fitos no Senhor.
Não lhes faltará segurança, porque os seus olhos estão fitos no Senhor. E não lhes faltará o quê? Confiança. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Me faz lembrar Jó, num contexto pessoal completamente adverso, um sofrimento sem igual entre os pobres mortais nas Escrituras. Se tornou referência de sofrimento. Quando vemos alguém em sofrimento, nós dizemos: nossa, parece um sofrimento de Jó. Virou um ditado popular. E ele demonstra ali uma convicção profunda, fruto de seus olhos postos no autor e consumador da sua fé. Ele afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre as nações. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Sua vida será cheia de esperança, cheia de confiança, cheia de segurança. Não é uma vida perdida, é uma vida cujo caminho está iluminado. Assim como uma pessoa precisa enxergar para os seus afazeres mínimos, para uma pequena caminhada, para um pequeno deslocamento. E uma pessoa que não enxerga vive nessas trevas, nessa escuridão. Assim são aqueles que os seus olhos não estão postos em mim. Vivem às cegas, como se locomover, como realizar alguma coisa. Vivem tontos, vivem sem esperanças. E aqui há algo que nos chama muito a atenção também. Quando na parte B do versículo, são os olhos a lâmpada do corpo. Vamos reler esses dois versículos, meus irmãos. Se você tem aberto aí, o 22 e o 23, vamos juntos. São os olhos... não houver o conhecimento minimamente adequado do Deus que se revelou nas Escrituras. E eu falo da sua soberania, falo da sua providência, falo da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, falo dos seus decretos, falo das suas leis, falo de suas realizações na história. Minimamente isso daí. Se os seus olhos não estão postos nesse Deus, então é fácil entender que são os olhos maus. E seus olhos são maus por causa disto. E a consequência disso é todo o seu corpo estará em trevas. Mas a conclusão do versículo, que é muito interessante, ele diz assim: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aparentemente há uma incoerência aqui. Senhor, peraí, Senhor, eu estava entendendo até agora. Os olhos bons estão postos no Senhor. Uma vida condizente, com esperança, uma vida que a pessoa sabe de onde veio e de onde está indo, porque tem luz na vida dela. Ela tem luz para ela e ela irradia a luz para a vida de outros. E eu entendi também que se os olhos forem maus, ou seja, os olhos que não estão postos no Senhor, então a vida será em trevas, a pessoa vive perdida, ela não sabe de onde vem nem para onde vai, não tem esperança na vida dela, não tem segurança, não tem confiança e uma série de coisas. Mas agora o Senhor está dizendo aqui que existem pessoas que têm luz, mas essa luz são trevas? É luz ou é trevas? Até então deu para entender, porque antes ou o olho é bom ou o olho é ruim, ou ele capta luz ou ele capta trevas. Mas agora está falando as duas coisas numa pessoa só. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A ideia aqui é o seguinte: é a pessoa que pensa que os seus olhos estão na luz, que pensa que está conhecendo o Senhor, que pensa que os seus olhos estão fixos no Senhor. Ela está enganada. Porque apesar de cantar cânticos e hinos, apesar da religiosidade dela,
ter alguma coisa a ver com a Bíblia, não tem a ver de fato com o Deus que se revelou na Bíblia. Não é parcialmente bíblico, tem que ser totalmente bíblico. A pessoa que se ilude acreditando que os seus olhos são bons, quando na realidade não são. A pessoa que se convence de que sua lealdade aos valores do reino é profunda e genuína, quando na realidade é superficial e fingida. As pessoas cujas trevas são mais densas do que outras pessoas, são aquelas pessoas que acreditam que essas trevas que elas estão são luz. São aquelas pessoas que acham que os seus olhos estão fitos no Senhor, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus genuíno da Bíblia. E aí, meus irmãos, vale uma reflexão para nós. Não basta simplesmente ficarmos tranquilos quando alguém diz assim: não, mas ele está indo na igreja. Isso não quer dizer tudo, e também não quer dizer nada. Não, mas a pessoa agora tem até um cargo de liderança na igreja, isso traz algum crédito. Não quer dizer tudo, e às vezes não quer dizer nada. A pessoa pode muito bem conviver no ambiente religioso, ter encargos no ambiente religioso e não se relacionar com o Senhor. Ela vive tão desesperada quanto qualquer outra pessoa, porque ela não conhece o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, ela não conhece as Escrituras. Ela participa de cultos, ouve sermões, participa de programações bíblicas. Ela sai muitas vezes alegre, satisfeita, recebe bons conselhos, boas informações, porque são assuntos referentes à Escritura, mas não é a Escritura em si. Não está sendo revelado o Deus verdadeiro. É por isso que tem uma multidão de pessoas que dizem servir o Senhor, que se dizem crer em Jesus Cristo, estão arroladas em muitas igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas, que não conhecem Deus, que não precisariam nem experimentar uma tempestade como os discípulos experimentaram. Uma pequenina brisa mais forte na sua vida, já ficam logo conturbados. Não tem esperança, não tem segurança, não tem confiança. Qualquer pequenina má notícia, qualquer possibilidade de frustração, qualquer pequeno desentendimento, qualquer leve possibilidade de algum desgosto, fiquei sem chão, reverendo, fiquei sem chão. É porque seus olhos não estavam postos no Senhor. É por isso que a sua vida são densas trevas. É por isso que você vive perdido e desesperado. É por isso que você não sabe direito de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo, porque o teu corpo está em trevas. E se você pensa que você está de fato servindo ao Senhor, mas você tem os mesmos padrões do mundo, você tem a mesma ambição do mundo, os mesmos valores do mundo, você está se enganando, e as trevas em você é mais densa do que as trevas daqueles que nem conhecem o Senhor, porque você tem os mesmos valores, tem a mesma mentalidade, tem as mesmas prioridades que todos, se importa com aquilo que o mundo se importa, se sensibiliza com aquilo que o mundo se sensibiliza, e não se sensibiliza e não se importa com aquilo que importa e sensibiliza ao Senhor. Você anda em descompasso com Ele, e a exemplo de Pedro, você está reparando na força do vento, e é por isso que a sua vida é trevas, e você se engana, achando que você está servindo ao Senhor. Não serve qualquer igreja, irmãos, não serve de qualquer jeito, não vale a boa intenção, não vale superficialidade, é profundidade, se aprofundar no conhecimento, é beber da fonte genuína, não é dar um passeio na religiosidade, não é uma questão de ir de vez em quando, não é aquele negócio de entrar e sair sem se comprometer, é questão de vida, de relacionamento, de integridade. Meu coração é teu, Senhor, e a minha vida toda é tua. Quero encerrar com uma citação que eu li de manhã, de Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: esse é o grande princípio acerca do qual
cumpre me lembrar constantemente o fato que eu sou filho do Pai Celeste, vivendo neste mundo para o seu propósito e não para o meu. Eu vou continuar a ler. Eu achei muito interessante isso aqui, porque ele está escrevendo um livro e ele está falando consigo, ele está falando para ele mesmo. E eu comecei a falar para mim também, à medida que eu fui lendo, eu li também na primeira pessoa, como se eu estivesse falando comigo mesmo. E eu gostei do que eu falei para mim. Eu vou repetir, vou recomeçar. Esse é o grande princípio acerca do qual cumpre me lembrar constantemente, não posso me esquecer. Qual é esse grande princípio? O fato que eu sou filho do Pai Celeste, vivendo neste mundo para o seu propósito e não para o meu. Não escolhi vir a este mundo, não fui eu mesmo quem me trouxe para cá, mas em tudo isso há um propósito profundo. Deus concedeu-me esse grande privilégio de viver neste mundo, e se por acaso Ele me proporcionou qualquer dom, qualquer recurso, qualquer benesse, tenho de conscientizar-me de que, embora em certo sentido todas essas coisas sejam minhas, em última análise, conforme nos mostra o apóstolo Paulo em vários dos seus escritos, elas pertencem a Deus. Por conseguinte, considerando a mim mesmo como alguém que recebeu esse grande privilégio de ser um mordomo que cuida das coisas de Deus, como alguém que recebeu a incumbência de custodiar, administrar essas coisas, não posso aferrar-me a elas, algemar-me a elas, me prender a elas, como se fossem exclusivamente minhas. Elas não podem ocupar o centro da minha vida e da minha experiência inteira. Não posso viver para concentrar nelas a minha atenção, ocupando nelas a minha mente, e elas não podem absorver todas as minhas energias ou as energias da minha vida. Pelo contrário, cumpre-me segurá-las, todas as minhas dádivas, todos os meus bens, todos os meus dons. Cumpre-me segurá-las frouxamente. Preciso manter-me na atitude de um bendito desligamento de todas as coisas. Não posso deixar-me governar por elas. Antes, cumpre-me gerenciá-las. E, ao assim fazer, estarei constantemente garantindo e depositando seguramente para mim mesmo um tesouro no céu. E eu, assim, andaria em plena luz. Que o Senhor nos dê graça, que os nossos olhos sejam bons, que o nosso interesse em conhecer o Senhor, o Deus da Bíblia, se aprofunde e seja aumentado. Minha oração é para que em minha vida, em minha família e a partir de nós, na Igreja de Jesus Cristo, nos irmãos aqui, nós sejamos despertados por uma sede profunda pela Palavra de Deus, que sejamos zelosos pela Escritura, e que sejamos seguidores obedientes da Palavra de Deus, praticantes dela, que sigamos o exemplo do salmista lá no Salmo 1, que ele dizia que o homem de fato bem-aventurado, aquele que de fato é realizado, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem muito menos se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o Senhor nos permita andar na luz e não mais nas trevas. Que Deus nos abençoe.